Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu estou trazendo aqui a correção das páginas 18, 19 e 20, que são aquelas questões de equações do segundo grau, já solucionando por meio da fórmula de Bhaskara. Então, primeira coisa, acessa lá o portal, baixa o arquivo com a correção digitalizada que eu disponibilizei para vocês e vem assistir esse vídeo com a sua atividade e com a correção digitalizada, que aí você vai entender aonde você errou e por que você errou, beleza? Na semana passada também eu coloquei para vocês a paródia sobre equações do segundo grau. O que você tem que gravar daquela paródia? Aquela paródia ela veio para facilitar, para que você consiga gravar as duas fórmulas que a gente utiliza, que é a fórmula de encontrar o delta e a fórmula geral da solução das equações. Então vamos cantar esses dois trechinhos, que aí essas musiquinhas chiclete, elas vão colando aqui nas ideias, e na hora que você tiver que lembrar para solucionar a equação, você vai lembrar com facilidade. Então, ó, para encontrar o delta, ó, primeiro é encontrar o delta, você não pode esquecer, é BA ao quadrado menos 4 vezes o AC. De novo, para encontrar o delta, hein? Primeiro é encontrar o delta, você não pode esquecer, é BA ao quadrado menos 4 vezes o AC, ok? E também tem a fórmula geral da equação. E a fórmula da equação, menos B mais menos raiz de delta, então, sobre 2A na divisão, certo? E aí, ó, você consegue, vai cantando esses dois trechinhos, e aí isso vai, ó, memorizando na cabeça, que esse era o intuito, não era o intuito Camila Pagamico. O intuito é você gravar, tá? Esses dois trechinhos da paródia, que aí na hora de resolver as questões, você vai estar, ó, fresquinho nas ideias, como que resolve, como que lembra aí a fórmula. Tranquilo? Então, por favor, acompanha esse vídeo da correção com a sua correção para você conseguir entender aonde você errou e por que você errou. E se tiver dúvida, coloca lá a sua dúvida no portal ou no meu Instagram, @prof.camilaniero, ok? Então vem comigo. Página 18, questão 1. A equação x ao quadrado mais 4x menos 12 igual a zero tem como raízes os números. Então, você vai pegar essa equação, primeiro passo, você vai identificar os coeficientes A, B e C da equação, para depois ao calcular o valor de delta e aí jogar na fórmula geral, ok? Então, primeira coisa, vamos reconhecer, vamos identificar quem são os coeficientes. Começando com A. Quem é o coeficiente A desta equação? Aquele número que acompanha x ao quadrado. Não tem ninguém aqui na frente, significa que esse número é 1. Coeficiente B, aquele número que acompanha o x, é o 4 positivo. Coeficiente C, o termo independente, que não tem letra, nesse caso, menos 12. Agora eu vou pegar a fórmula do delta para calcular o valor de delta. Qual é a mesma fórmula de delta? Lembra lá da musiquinha? Você não pode esquecer, é BA ao quadrado menos 4 vezes o AC. Então, ó, é B ao quadrado menos 4 vezes o AC. Então, o B é o meu 4, vai ficar ao quadrado. Então, delta vai ser 4 ao quadrado menos. Esse menos 4 aqui você tem que repetir da fórmula. O A é o meu 1 e o C é o meu menos 12. Quando é negativo, a gente coloca no parênteses, tá bom? Então, o valor de delta vai ser o valor dessa expressão aqui. 4 ao quadrado é 16, tá? E aí, 4 vezes 1, menos 4 vezes 1 é menos 4, e menos 4 vezes menos 12 vai ficar sinais iguais na multiplicação positivo, e 4 vezes 12, que vai dar o valor de 48, ok? Então, o valor de delta vai ser a soma desses dois números, 16 mais 48, ok? Então, vamos lá, delta será igual, somando 16 com 48, você vai ter delta igual a 64. Então, já encontrei meu delta, agora eu vou jogar na fórmula geral para achar a solução desta equação. Como delta não deu zero, se delta tivesse dado zero, você teria apenas uma raiz para essa equação.
Como delta deu um valor diferente de zero, então significa que essa equação tem duas raízes. Então, vai ter o x1 e também vai ter o x2, ok? Então, deixa eu separar aqui. Primeiro, a gente reconheceu os coeficientes numéricos da equação. E agora, a gente já calculou o delta, agora eu vou para o x1 e x2. Então, eu vou trazer aqui, ó, qual é a fórmula geral que a gente usa para calcular o x1 e o x2. É a fórmula geral da equação. Vou colocar ela pequenininha aqui para me sobrar espaço para calcular aqui para vocês o x1 e x2. A fórmula geral da equação é a seguinte. Lembra lá da música? E a fórmula da equação? Como é que calcula? Menos, ó, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2A na divisão. Ok? Aquela musiquinha, aqueles dois refrões, o que fala de delta e o que fala do x, da fórmula da equação, que é o que você tem que gravar daquela música, tá bom? O objetivo é fazer você facilitar você a gravar, memorizar as duas fórmulas, tanto a fórmula de delta como a fórmula geral da resolução, tá bom? Da solução. Então, vamos para o x1. O x1 eu vou calcular com o mais dessa fórmula, tá ok? Então, ó, repete o menos, que é próprio da fórmula. Então, menos. Quem é o B? O B é 4 positivo. Então, não preciso colocar no parênteses mais 4, não, tá? Já vou colocar logo o 4 aqui e ele vira menos 4. Agora, eu vou calcular com o mais. A raiz de delta. Raiz, então, de quem? Quem é o delta? Nós achamos, ó, 64 sobre... ok? 2 vezes o A. O A nesta equação é 1. Pronto, substituir todo mundo. Então, qual vai ser o valor do meu x1? Vamos colocar aqui embaixo. Repete o menos 4, mais raiz de 64 é 8, sobre 2 vezes 1, 2. Então, isso aqui vai ficar como? Devo 4, paguei com 8, me sobra 4 positivo. 4 dividido por 2. Isso aqui, ó, dá para dividir, essa fração dá para dividir. 4 dividido por 2 dá 2. Então, o meu x1 é igual a 2, ok? Meu x2 agora. x2. O x2, como eu calculei o x1 com o mais da fórmula, agora o x2 eu vou calcular com o menos da fórmula. Então, vai ficar igual a menos o b, que é 4, menos... raiz de 64, que é o delta, sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, ó, menos 4, menos raiz de 64 dá 8, sobre 2. Então, aqui fica, devo 4 e devo 8. Fica um total que você deve de, ó, você deve 12. Sobre 2. Isso aqui também dá para dividir. Menos 12 dividido por 2, o meu x2 é igual a menos 6. Ok? Então, qual é a solução desta equação? Como é que eu escrevo a solução desta equação? S, que é a solução, é o meu x1, 2, e o meu x2, menos 6. Então, ele quer saber aqui, quer que você marque x naquela alternativa que representa essa solução. Primeiro o x1, 2, depois o x2 menos 6. A única alternativa que nós temos aqui que representa essas raízes é a alternativa letra C. Então, resposta da minha questão, ó, letra C. Questão 2. O valor da maior das raízes da equação 2x ao quadrado mais 3x mais 1 igual a 0 é... Então, para saber qual do x1 ou do x2, das duas raízes é a maior, eu tenho que calcular as duas. Então, o primeiro passo, identificar os coeficientes. Então, o coeficiente A desta equação é o número que acompanha x ao quadrado, que é 2. Coeficiente B, o número que acompanha x, que é 3. E coeficiente C, o número que acompanha, o número que, na verdade, não tem letra, que é o termo independente, que é o 1, ok? Então, vou jogar a fórmula do delta aqui. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o meu B é
3. Então, vai ficar delta igual a 3 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 1. Então, delta vai ficar igual a quanto? 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes 2, dá 8. 8 vezes 1, 8. Então, delta vai ser igual a 9 menos 8, delta é igual a 1, ok? Então, já achei o delta, é hora de achar o x1 e o x2. Então, eu vou utilizar a fórmula geral da equação. Qual é a fórmula geral da equação? X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Ok? Essa é a fórmula geral da equação que eu vou usar para achar o x1 e o x2. Então, x1 eu vou calcular usando o mais da fórmula. Então, x1 vai ser igual a menos, esse menos é da fórmula, tem que entrar. O b por ser um número positivo, eu não vou colocar dentro de parênteses como mais 3, já vou colocar o 3 aqui logo. Mais raiz quadrada de 1, que é o delta, sobre 2 vezes o a, que é 2. Então, fica 2 vezes 2 aqui. Então, vamos. Menos 3, mais raiz quadrada de 1, continua 1, sobre 2 vezes 2 dá 4. Então, como fica esse resultado aqui do meu x1? Olha só, devo 3, paguei com 1, fico devendo 2, só, certo? Sobre 4. Menos 2 quartos, não dá para dividir 2 por 4, mas dá para simplificar essa fração. Simplificando isso aqui por 2, é obrigatório, tá, gente? Simplificar. Você vai ficar com x1 igual a menos 1 meio, ok? Então, achei o x1 que é menos 1 meio. Vamos para o x2. O x2 eu vou utilizar o menos da fórmula. Então, vai ficar menos 3, menos raiz quadrada de 1, sobre 2 vezes 2. Então, menos 3, menos 1, porque raiz quadrada de 1 é 1, sobre 4. Então, esse resultado vai ficar o seguinte. Devo 3, devo 1, fico devendo 4. Então, menos 4 sobre 4. Então, ó, se eu tenho o mesmo número no numerador e no denominador da fração, isso aqui é uma fração aparente, que é igual a 1, dá 1 inteiro. Nesse caso, não vai dar 1, vai dar menos 1, por causa do menos que já está aqui. Então, x2 é igual a menos 1. Olha bem para a pergunta da questão. Ele quer saber qual das duas raízes é a maior. Então, você tem que lembrar que menos 1 meio é a mesma coisa que menos 0,5. Então, se eu tenho menos 1 e menos 0,5, por se tratar de números negativos, a maior raiz vai ser aquela que está mais perto do zero. Quem está mais perto de zero? Menos 0,5 ou menos 1? É o menos 0,5, que é menos 1 meio. Então, a maior dessas raízes aqui, dessa equação, é o x1, que é menos 1 meio, que está na nossa alternativa letra D. Ok? Questão 3 pede para você resolver esta equação, né? E aí, dizendo aqui, resolvendo esta equação, obtemos um número inteiro múltiplo de... Então, para saber qual é a raiz que vai ser múltiplo de um desses números aqui, a gente tem que resolver a equação por inteiro. Observa que essa equação ela não está naquele formato de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, eu preciso colocar primeiro essa equação nesse formato. Então, como que eu vou fazer isso? Por se tratar aqui de uma equação que tem fração, eu vou usar aquela propriedade de multiplicar cruzado, tá? Então, embaixo aqui, ó, desse 2x mais 1, existe um denominador 1 escondidinho aqui. E aí, eu vou multiplicar cruzado. Eu vou pegar o numerador 2x ao quadrado mais x e vou multiplicar por esse denominador 1. E vou colocar igual ao 11 vezes 2x mais 1. É só multiplicar cruzado. Nós já vimos isso várias vezes na aula, tá? Então, vai ficar o seguinte. 2x ao quadrado mais x vezes 1 vai ficar a mesma coisa, não vai mudar ninguém. Continua 2x ao quadrado mais x, ok? Igual, agora eu vou multiplicar o 11 vezes 2x
mais 1. Aqui, gente, eu já vou fazer direto, tá? Mas você pode colocar o 11 aqui em evidência e colocar 2x mais 1 para depois fazer o chuveirinho. Eu já vou fazer direto. Fazendo direto, você tem que lembrar o seguinte: esse 11 multiplica o 2x e esse 11 também multiplica o mais 1. Então, 11 vezes 2x vai dar 11x. Não, perdão. 11 vezes 2x, então é 22x, tá? Perdão aqui, coloquei errado, 22x. E 11 vezes mais 1, mais 11. Ok? Então, agora, para deixar naquele formato que necessita estar a equação do segundo grau, eu vou passar esses dois termos aqui para o primeiro membro, ok? E coloco igual a zero. Então, você vai ficar com 2x ao quadrado mais x. Esse 22x vem para cá com o sinal trocado, menos 22x. Esse mais 11 vem para cá como menos 11 e coloco igual a zero. Agora é unir os termos semelhantes, tá? Então, não tem ninguém semelhante com 2x ao quadrado, você repete 2x ao quadrado. Tem semelhante aqui, ó, mais x com mais, não é 28 não, tá, gente? É 22, é porque eu errei aqui com caneta, é 22x. Então, pensa aí, você tem um x, só que você deve 22x. Então, eu ainda fico devendo, só paguei 1, fico devendo 21x. Não tem ninguém semelhante aqui com menos 11 para juntar, então, repete o menos 11 igual a zero. Consegui deixar a equação no formato que tem que estar, tá? Então, agora é hora de identificar os coeficientes numéricos. Então, o coeficiente A é o que acompanha x ao quadrado, é o 2. Coeficiente B é o que acompanha o x, que nesse caso é o menos 21. Coeficiente C é o termo independente aqui, menos 11, tá bom? Então, deixa eu destacar aqui, ó, quem são os coeficientes numéricos da equação. Agora é hora de achar delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, ok? Então, delta vai ficar igual a... O meu b aqui é menos 21, então, menos 21 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 11, tá bom? Então, resolvendo essa expressão numérica, ao calcular 21 negativo ao quadrado, por se tratar de um expoente par, o resultado vai ficar positivo. Então, 21 ao quadrado é 21 vezes 21, que dá 441, ok? Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 vezes menos 11 vai ficar mais 88, ok? Então, delta vai ser igual a quanto? Então, 441 mais 88 dá 529. Então, esse é o meu valor do delta, tá bom? Agora é hora de achar x1 e achar também o x2 usando a fórmula geral. Qual é a fórmula geral da equação? X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, essa daqui, ó, fórmula geral de solução da equação. Então, com essa fórmula, eu vou achar x1 e x2. x1, eu vou utilizar o mais da fórmula. Então, esse menos eu repito, agora eu vou colocar o b. O b é menos 21. Então, para não ficar 2 menos, um de frente para o outro, a gente coloca o sinal para separar. Mais raiz quadrada de delta, que é 529, sobre 2 vezes o a, que nesse caso é 2. Ok? Qual o valor de x1? Vou colocar aqui, ó, x1. Então, menos com menos vai ficar mais 21, 21 positivo, mais a raiz quadrada, raiz de delta 23, né? Se você não sabe calcular a raiz quadrada de cabeça, ninguém é obrigado a saber, a gente já teve essas aulas lá no primeiro trimestre, que é você fatorar o número, nesse caso você fatora o 529, agrupa de 2 em 2, depois multiplica esses grupinhos, ok? Sobre, então aqui, ó, voltando, 2 vezes 2, 4. Então, o meu x1 vai ficar o seguinte, juntando, somando 21 com 23, vai dar 44, ok? 44 dividido por 4 dá 11, então, o meu x1 é igual a 11. Certo? Já achei a minha primeira raiz.
A segunda raiz é você encontrar o seu x2. O meu x2 eu vou calcular agora com o menos da fórmula geral. Então, vai ficar menos o valor de b, que é menos 21, menos a raiz quadrada de 529, que é o meu delta, sobre 2 vezes o a, que é 2, tá? Observa que é a mesma coisa aqui do x1, só mudou esse mais pro menos, tá bom? Então, você vai ter o seguinte, x2, igual, menos com menos vai ficar 21 positivo, menos raiz quadrada de 529 é 23, sobre 2 vezes 2, 4. Então, aqui você tem o seguinte, eu tenho 21, devo 23, fico devendo 2, ok? Menos 2 sobre 4. Essa fração dá para você simplificar por 2. Então, o seu x2 vai ser igual a menos 1/2. Então, já encontrei as duas raízes da equação. E aí, ele fala o seguinte, obtemos um número inteiro múltiplo de. Então, eu tenho o número 11 e eu tenho o número menos 1 sobre 2. Esses dois resultados aqui, a resposta é o meu 11. Porque o número que é múltiplo de 11, ó, eu tenho a alternativa 11 aqui. Quem desses dois aqui é dividido, é múltiplo, ou seja, é dividido por 11? O 11, ok? Porque você iria por eliminatórias. Olha a letra A. Letra A. Algum desses dois números dá para dividir por 5? É múltiplo de 5? Não. Algum desses dois números dá para dividir exato? É múltiplo de 3? Não. Algum desses dois números aqui é múltiplo, dá para dividir exato por letra C, 2? Não. Nem por 7. A única alternativa aqui, ó, é o 11, que o 11, o x1, é múltiplo de 11, é divisível por 11. Então, minha resposta, letra D da questão 3. Beleza?